Prof. Alex Nina ensina. Pessoal, vou falar da importância de duas coisas quando você está escrevendo um TCC ou qualquer artigo acadêmico. Primeiro é você sempre buscar a fonte primária dos dados. E segundo é você saber a diferença de ciência positiva para ciência normativa. E eu vou explicar isso aqui com um exemplo com uma das figuras mais icônicas do mundo atual, que é o Elon Musk. Então, o Elon Musk é conhecido por seu posicionamento liberal contra o protecionismo. Mais recentemente, numa reunião com os acionistas da Tesla, ele fez uma fala e que muitas pessoas interpretaram bem ou mal intencionadas como se ele estivesse defendendo o protecionismo. Então, significa que ele se contradisse. Se a gente colocar no Google aqui Elon Musk protecionismos, é uma ferramenta de filtro de notícias recentes, vocês vão ver site da UOL, por exemplo, dizendo Elon Musk está com medo da invasão dos concorrentes chineses. No caso aqui é da BYD, que é uma empresa de carro elétrico chinesa que tem crescido bastante a venda de automóveis elétricos. Aqui também, olha, Elon Musk implora para o protecionismo, como se ele quisesse pedindo para o governo americano criar barreiras comerciais para que a empresa chinesa não competisse com a Tesla, entre outras empresas chinesas também. Então, isso aqui são pessoas interpretando a fala do Elon Musk. Se a gente trouxesse com uma analogia acadêmica, é como se fosse a fonte secundária da informação. Você não está indo direto ali no que o Elon Musk disse. Agora eu vou mostrar para vocês aqui nesse outro navegador uma página em inglês, tá? Que ele fala a mesma notícia, só que ele traz aqui a fala do Elon Musk. Ele faz o que seria academicamente uma citação direta. Então ele traz a citação direta. Ah, professor, não domino inglês. Eu recomendo que você estude inglês, mas eu vou pegar uma outra página que faz exatamente isso. Na verdade, aqui a própria tradução, o erro nesse navegador, ele traduz direto. E aqui está exatamente a tradução que o Google fez dessa fala do Elon Musk. Então, isso aqui é a fonte primária dos dados, tá? Como se fosse ali um livro que, nesse caso aqui, você está vendo alguém explicando sobre o livro e aqui você está lendo o livro. Então, olha só o que Elon Musk disse. Se não forem estabelecidas barreiras comerciais, elas irão praticamente demolir a maioria das empresas automobilísticas no mundo. E disse ele, em relação aos montadores chineses, aos carros chineses, são extremamente bons. Então, ele estava elogiando os concorrentes chineses e ele estava falando que se não forem estabelecidas barreiras comerciais, eles vão ganhar todo o mercado. E aí, pessoal, eu vou falar aqui agora dessa relação da ciência positiva com a ciência negativa. A ciência positiva é quando a gente diz um fato. Então, por exemplo, existem pobres no Brasil. No Brasil, a pobreza é grande. Isso é um fato, é incontestável. A ciência normativa é quando a gente diz como algo que deveria ser, que não existe atual, que deveria ser. Por exemplo, não deveria existir pobres no Brasil. Isso é uma ciência normativa, algo desejável e que existem vários métodos científicos que tentam intervir na realidade. Então, seria essa a ciência normativa, das coisas como elas deveriam ser. Percebam que, se eu falar que existem pobres no Brasil, não quer dizer que eu quero que existem pobres no Brasil. Então tem a diferença. Eu falar existem pobres no Brasil é um fato. O meu desejo é outra coisa. É ciência normativa. Ciência positiva só é um fato. Agora, se a gente pegar a fala do Elon Musk aqui, se não forem estabelecidas barreiras comerciais, elas irão praticamente demolir a maioria das outras empresas automobilísticas do mundo. Ele só falou um fato. Porque as empresas chinesas, elas têm algumas vantagens competitivas. Por exemplo, mão de obra barata, você tem ali uma facilidade local para você produzir aquelas baterias elétricas, aí está sendo investigado se tem ali um grande subsídio do próprio governo chinês, enfim, elas têm vantagens competitivas. E é o fato, na visão da Elon Musk, que se não tiverem barreiras comerciais dos outros países, elas vão ganhar todo o mercado global. Ele dizer que isso é um fato não quer dizer que ele está pedindo para o governo intervir. Ele está falando um fato, não está falando o desejo dele. Ele está falando aqui, pessoal, a ciência positiva, as coisas como elas são. Ele não está falando as coisas como ele gostaria de ser. Inclusive, na fala completa dele, ele fala que elas vão demolir a maioria das outras empresas do mundo. Não está falando necessariamente a Tesla, que é a empresa dele.
Ele pode dizer que a Terra, por exemplo, não vai acabar com a concorrência chinesa. Ele não está pedindo para o governo intervir na economia por conta da concorrência chinesa. Tá? Não é isso, ele está falando de forma da ciência positiva ao invés da normativa. E, portanto, todas essas interpretações que fizeram da fala do Elon Musk aqui estão erradas. Tá? Se fosse um estudo acadêmico, estaria completamente errado você dizer que o Elon Musk está com medo da invasão ou que ele está pedindo intervencionismo estatal. Tá? Agora imagina, a gente está pegando uma fala de hoje, 2023, e os sites eles estão deturpando, e não se engane, publicações acadêmicas também deturpam falas de trabalhos, autores anteriores, mais antigos. Por exemplo, se você for ter que estudar ali um autor como Michel Foucault, vamos pegar o Jean-Paul Sartre, que Michel Foucault, enfim, Jean-Paul Sartre, o ideal é que você leia a obra original do Jean-Paul Sartre, porque pode ter interpretações que vai mais para o lado da ciência normativa do que da ciência positiva. Você vai ver o que o autor realmente disse. Qual é o fato sobre aquele autor. Tá? E, inclusive, outra coisa que eu vou falar aqui, entrando, é a importância da citação direta quando o seu objeto de estudo for um autor. Então, imagine que o meu objeto de estudo seja Max Weber. Estou querendo fazer um trabalho sobre Max Weber. Aí, ao invés de ler um livro que alguém interpreta as obras de Max Weber, eu tenho que ler diretamente o Max Weber e tenho que trazer, pessoal, isso aqui que eu acabei de fazer com o Elon Musk, a fala dele, para fazer minha análise. Porque alguém pode ter deturpado a fala dele. Então, tenho que fazer minha análise sempre com a fonte primária dos dados e trazendo a citação direta, principalmente quando esse objeto de estudo for um autor, já que eu tenho que trazer as palavras dele. Também a gente usa a citação direta quando é uma lei. É bom colocar sempre, porque aí as pessoas podem deturpar a lei, por isso que você faz a citação direta quando é uma lei. Tá? Então, a importância da fonte primária, da citação direta, nesses casos, que elas de fato é relevante, e da diferença da ciência positiva para a ciência normativa. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.